Aconteceu de novo. Hoje eu tomei uns tapas de um aluno. Esse meu aluno, ele não associa a minha imagem como uma imagem de punição ou ameaça. Eu percebo que ele conseguiu entender que mesmo no momento de crise, ele me vê como uma figura de referência de apoio de regulação. O tempo de recomposição, recover time, foi extremamente curto. Isso indica que a estratégia de acolhimento e uma certa diminuição de exigência naquele momento da crise funcionou para baixar a intensidade da crise e não estender o sofrimento desse aluno. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Eu vou me rebelar, eu vou ficar frustrada, eu vou gritar quando o aluno me der um tapa? E a resposta é não. Para cada caso há um caso. E eu estou aqui falando do meu caso, de como aconteceu, como eu agi, como eu ajo com as pessoas que eu atendo. Quando tem esses episódios assim que são muito rápidos, indica, para vocês terem noção, um excesso de sobrecarga sensorial momentâneo ali, sabe? Naquele detalhezinho ali daquele momento. O baldinho encheu e o baldinho transbordou. Uma vez que eu peguei esse aluno, eu tirei daquele ambiente, mesmo após os tapas, em questão de menos de 1 minuto, ele conseguiu baixar a guarda e conseguiu respirar, porque quando a criança ela foge do controle num momento assim muito rápido, é como se fosse uma corda e cortou, é uma ruptura no cérebro e vai, faz e volta, porque teve a intervenção. Mas quando ele volta assim muito rápido, a gente consegue dar uma regulada no emocional, mas fisicamente, você tendo um olhar terapeuta, pedagógico, psicopedagógico, você percebe que as crianças, após certos episódios como esse, elas tendem a demonstrar fisicamente que elas não estão bem, às vezes acelerando as mãos, os pés, olhando de um lado para o outro, não conseguindo parar, por mais que a crise de grito, de choro tenha diminuído, você percebe que internamente ela tá uma guerra com ela mesma. Aí que entra a análise, o que aconteceu antes da crise? Eu não sei, porque eu não estava com este aluno. Então, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu para desencadear a crise. Mas a capacidade do cérebro de processar informações, seja elas verbais ou cognitivas, elas ficam reduzidas. Não adianta fazer perguntas complexas, não adianta dar bronca, não adianta xingar, não adianta exigir explicações ali naquele momento. Por que você fez isso? Por que você gritou? O que está acontecendo? O que aconteceu? Não adianta. Como terapeuta, como professora, como psicopedagoga, você precisa reduzir os ruídos para que a criança ela volte para ela mesma. Foi o que eu disse. Acabou o grito, acabou o choro em menos de 1 minuto. Mas internamente você consegue ver, até com sensações físicas, que dentro dela tá tudo fora do lugar. Então, se isso acontecer com você, você precisa manter a calma e agir como se fosse você um corregulador da criança. Você precisa transmitir segurança com linguagem corporal aberta, calma, muita calma, tom de voz baixo e suave, e criar uma segurança de passar essa imagem para a criança de que ela pode confiar em você, de que ela tem um lugar de apoio, de acolhimento. Eu posso falar uma coisa para vocês? Se é difícil para professor, para AT, imagina para o pai, para a mãe, que vive com a criança o tempo todo. Aí fala assim, mas você tá vendo o lado dos pais, você não tá vendo o lado do profissional, porque também é muito exaustivo, é muita criança. E eu tô falando porque justamente eu estou cansada. Só que as pessoas conseguem olhar apenas o próprio umbigo,
fala, eu tô cansada, não quero mais. Mas é aí que você tem que querer, é aí que você tem que ir atrás, é aí que você tem que estudar, que você precisa fazer intervenções, porque tá todo mundo sofrendo. E quem mais está sofrendo não são vocês, não são os pais, não são os professores, não são os pedagogos, os ateus, não são as crianças. Os que mais sofrem, os que estão ali, os que estão precisando de ajuda, que estão precisando de suporte. No ano passado, uma aluna pegou no meu cabelo que ela não soltava mais. E eu estava fazendo atendimento na casa dela. E, enfim, a mãe ficou muito envergonhada. Ela não tinha nenhuma intimidade comigo. Eu acho que acredito até mais por justamente ela não estar no colégio que atualmente eu sou professora, que eu atuo como professora. E a mãe ficou muito envergonhada. E eu tive que fazer a intervenção com a mãe também para dar esse suporte. E eu não estou aqui falando que em todo caso você falar no tom de voz baixo e calminha que vai resolver, por que não? Porque eu também tenho casos que a minha própria intervenção eu tenho que ser mais rígida, eu tenho que falar mais firme, mas é porque eu conheço a criança, porque eu fiz um trabalho, porque eu estou ali no PEI, fazendo um documento, fazendo um planejamento. Então, assim, sim, cada caso há um caso. Eu estou falando agora com um olhar em cima do que eu vivenciei hoje, do que eu passei hoje, com um aluno específico que eu passei hoje, que teve que ser dessa forma. E talvez com você funcione, porque isso é humanizar o atendimento, humanizar a profissão. Você é tanta gente cansada de tudo, tanta gente com uma carga imensa, uma bagagem sobrecarregada. E daí as pessoas, elas despejam a bagagem em cima da criança, que ela não tem culpa. Ela tá aqui num processo de aprendizagem. Então você, quanto professor, quanto terapeuta, quanto AT, quanto psicopedagogo, independente do que você seja, se você estiver ali em atendimento com criança, que você tenha toda a paciência do mundo para acolher, para ajudar, para orientar, para trazer essa criança o mais rápido possível para você, para tentar baixar essa carga sensorial. E é esse o meu desejo com você, porque eu também estou cansada. Tá todo mundo cansado, mas não é todo mundo que tá no mesmo barco. Não é todo mundo que tá no mesmo barco. Então, que você, como profissional, tenha esse olhar. E se você não tiver esse olhar do fundo do meu coração, eu desejo que você arrume outra profissão, porque para estar aqui tem que ter essa lucidez para agir da melhor forma possível. Eu espero do fundo do meu coração que hoje esse meu aluno aqui me deu os tapas, que ele consiga dormir, que ele consiga descansar, porque eu tô lembrando do olharzinho dele e é como se ele estivesse gritando internamente, sabe? Socorro! E eu espero do fundo do meu coração que ele esteja com pessoas no decorrer da vida dele que tenham um olhar e um suporte que ele precise. E é isso, esse é o resumo do meu dia de hoje.